O milagre que mudou a vida de Alessandro, quando a fé venceu a dor. Alessandro tinha apenas 9 anos quando sua vida começou a desmoronar. Era um menino alegre, cheio de energia, que adorava jogar futebol com os amigos no campinho perto de casa, em São Paulo. Mas tudo mudou em questão de semanas. Primeiro, foram as dores nas pernas, tão fortes que o faziam chorar à noite. Depois, a fraqueza. Ele começou a tropeçar, a cair sem motivo, até que um dia não conseguiu mais se levantar da cama. Os médicos, após exames e mais exames, deram o diagnóstico que gelou o sangue da família: polirradiculoneuropatia desmelinante inflamatória crônica, CIP, uma doença rara que ataca os nervos, causando paralisia progressiva. Seu filho pode ficar em uma cadeira de rodas pelo resto da vida, disse o neurologista, com voz fria. Os tratamentos são caros, e mesmo assim não garantem cura. A mãe de Alessandro, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas profunda, não aceitou aquele veredito. Ela já havia ouvido falar da Igreja Universal do Reino de Deus, um lugar onde Deus operava milagres através de orações poderosas. Uma vizinha, que havia sido curada de uma depressão severa após participar das correntes de oração, lhe disse: Maria, leva seu filho lá. Se Deus é Deus, Ele não vai desamparar vocês. O primeiro passo rumo ao milagre. No domingo seguinte, Dona Maria, com o coração apertado mas cheia de esperança, levou Alessandro à Universal. Ele estava fraco, quase não conseguia andar, apoiado no ombro da mãe. Ao entrar no templo, sentiram algo diferente: o ambiente estava carregado de fé. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a autoridade do nome de Jesus e como a doença não tinha poder onde a fé reinava. Hoje é o dia da sua libertação, declarou o pastor, apontando para a plateia. Quem aqui precisa de um milagre? Levante a mão. Dona Maria levantou a mão trêmula, com lágrimas nos olhos. Um obreiro se aproximou e os levou até a frente, onde uma fogueira santa ardia, símbolo do fogo do Espírito que queima todo o mal. O pastor ungia Alessandro com óleo consagrado, enquanto a congregação começava a clamar em oração de libertação. Em nome de Jesus, saia desta criança, espírito de doença. Quebra-se toda maldição, todo o laço do inimigo. Pelo sangue de Jesus, Alessandro está livre. Alessandro sentiu algo estranho, um calor percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. As pernas, antes dormentes, começaram a formigar. Ele tentou mover os dedos dos pés e, para sua surpresa, conseguiu. Mãe, eu sinto minhas pernas, gritou, emocionado. Mas o pastor advertiu. Isso é só o começo. A batalha espiritual vocês precisam persistir. Participem da campanha dos 7 dias de jejum e oração, tragam seu dízimo e ofertas com fé, e não falhem nas vigílias. Deus já começou a obra, mas vocês têm que crer até o fim. A fé em ação, correntes, vigílias e a quebra do impossível. Dona Maria não hesitou. Ela e Alessandro passaram a frequentar a igreja todos os dias. Participaram da corrente das 18 horas, onde centenas de pessoas se uniam em oração por milagres. Nas vigílias de madrugada, enquanto o mundo dormia, eles clamavam: Senhor, o Senhor disse que pelas suas pisaduras fomos sarados. Não vamos desistir. Alessandro, mesmo fraco, se esforçava para ficar em pé durante os cultos. O pastor sempre o chamava ao altar para testemunhar, mesmo que fosse só para dizer: Eu creio, Jesus. E a cada culto, algo mudava. As dores diminuíam. A fraqueza dava lugar a uma força nova. Até que, na terceira vigília, aconteceu o inacreditável. O pastor estava orando por todos os enfermos quando, de repente, olhou para Alessandro e disse: Filho, em nome de Jesus, levante-se e ande. Uma unção poderosa encheu o lugar. Alessandro sentiu como se mãos invisíveis o puxassem para cima. Com lágrimas nos olhos, ele se levantou sozinho. Primeiro um passo, depois outro. A igreja explodiu em glórias a Deus. Dona Maria caiu de joelhos, chorando. É um milagre. Meu filho está andando. Os médicos, que antes não davam esperanças, ficaram estarrecidos. Novos exames mostravam recuperação total dos nervos. A doença havia regredido de forma inexplicável pela medicina. A lição que mudou tudo. Hoje, Alessandro tem 14 anos.
corre, joga futebol e vive sem qualquer sequela. Mas o maior milagre não foi só a cura física, foi a transformação espiritual da família. Dona Maria se tornou obreira na Universal, ajudando outras mães que chegam desesperadas com filhos doentes. Alessandro, todos os domingos, sobe ao altar para dar seu testemunho. Eu aprendi que Deus não desiste da gente. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está lá. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ter fé, obedecer aos ensinos da igreja, participar das campanhas, ser fiel nos dízimos e ofertas. Porque a fé sem obras é morta. E quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele e não há doença, nem maldição, nem impossível que resista. O pastor sempre complementa. Esse menino é a prova de que a Igreja Universal é um hospital de almas e corpos. Aqui, Deus opera o impossível para quem crê de verdade. Não é religião, é poder real. E assim, a história de Alessandro se tornou mais um testemunho vivo de que, quando a fé encontra a unção de Deus, milagres acontecem. Não por acaso, mas porque Deus é fiel e a Universal é o lugar onde Ele escolheu manifestar seu poder. Porque para Deus não há nada impossível. Lucas 1h37. Alessandro cresceu dentro da Igreja Universal, mas não era só um membro comum. Ele se tornou um jovem cheio de propósito, sempre pronto a compartilhar o que Deus tinha feito em sua vida. Aos 15 anos, já ajudava no trabalho com as crianças no departamento infantil, contando para elas como Jesus o tinha curado. As mães ouviam e choravam, porque muitas também tinham filhos com problemas de saúde e precisavam de um milagre. Um dia, uma mulher chamada Marisa chegou à igreja arrasada. Seu filho, Pedro, de apenas 7 anos, estava com uma doença rara nos rins e os médicos tinham dito que só um transplante o salvaria. Mas a fila era longa, e o tempo, curto. Ela já tinha ido em vários lugares, mas ninguém podia ajudar. Até que uma irmã da igreja, que conhecia a história de Alessandro, a levou até ele. Irmã, Deus curou meu coração quando eu era bebê. Se ele fez isso por mim, vai fazer por seu filho também. Só não pode desistir. Tem que vir nas campanhas, trazer o Pedro, orar com fé e obedecer ao que o pastor ensinar, disse Alessandro, com os olhos brilhando de convicção. Marisa começou a frequentar as reuniões de terça-feira, a campanha da fé, e a trazer Pedro, mesmo quando ele estava fraco. O menino mal conseguia andar, mas a mãe o carregava nos braços, determinada. O pastor orava por ele, ungia com óleo, e a igreja toda clamava. Até que, numa sexta-feira de libertação, algo extraordinário aconteceu. Pedro estava deitado nos braços da mãe quando, de repente, sentiu uma dor forte nas costas. Marisa assustou, achando que era piora, mas o menino começou a se mexer, a respirar fundo, e então, levantou. Correu pelo altar, gritando, Mãe, eu tô bom. Não dói mais. Os exames seguintes confirmaram, os rins estavam normais. Os médicos não explicavam, mas a igreja sabia, era Deus agindo mais uma vez. O milagre de Pedro se espalhou, e mais pessoas começaram a buscar a Universal. Entre elas, estava o próprio médico que havia desenganado Alessandro quando bebê. Dr. Carlos, agora com os cabelos grisalhos, entrou na igreja um domingo à noite, com o coração pesado. Anos de medicina o tinham ensinado que certas coisas não tinham solução, mas aqueles testemunhos o deixavam intrigado. Eu vi esse menino, Alessandro, ser dado como caso perdido. E hoje ele está aqui, saudável. Vi os exames do Pedro. Não tem explicação científica. Preciso entender o que está acontecendo aqui, confessou ele ao pastor, com a voz embargada. O pastor sorriu e colocou a mão no ombro do médico. Doutor, a ciência tem limites, mas Deus não. O que o Senhor está vendo não é sorte, nem coincidência. É o poder de Jesus Cristo, o mesmo que multiplicou pães, abriu os olhos dos cegos e ressuscitou mortos. E ele continua fazendo isso hoje, aqui, na Universal. O Senhor veio buscar respostas, mas Deus quer dar muito mais, Ele quer salvar a sua alma. Dr. Carlos começou a frequentar as reuniões. A princípio, só observava, analisando tudo com seu olhar clínico. Mas quando viu uma mulher ser curada de um tumor no mesmo instante em que o pastor orava, algo dentro dele quebrou. Ele caiu de joelhos no altar e aceitou Jesus como seu Salvador. Hoje, Dr. Carlos é um obreiro na igreja.
Ele não largou a medicina, agora, usa seu conhecimento para glorificar a Deus, testificando que os milagres são reais. E Alessandro virou um jovem pastor, seguindo os passos daqueles que um dia oraram por ele. Sua história, junto com a de Pedro e de tantos outros, é contada nos púlpitos, nos vídeos de testemunho, provando que a Universal não é só um lugar de fé, mas um campo de batalha onde Deus vence o impossível. Toda vez que alguém pergunta como um bebê com o coração destruído se tornou um homem de Deus, Alessandro responde com um sorriso. Porque Deus não olha para o que nós somos, mas para o que nós podemos nos tornar quando confiamos nele. E a Universal é a porta que ele abriu para que milhares, como eu, encontrassem não só a cura, mas a vida eterna. E assim, a obra continua. Porque onde a fé verdadeira, onde a obediência aos ensinos de Deus, onde há um povo disposto a lutar em oração, os milagres não param. Eles são a assinatura de um Deus que não mudou e de uma igreja que não desiste de acreditar. Na mesma semana em que Alessandro compartilhava seu testemunho no altar, do outro lado da cidade, uma mulher chamada Marisa apertava contra o peito o exame que confirmava o pior, câncer em estágio avançado. Os médicos deram-lhe 3 meses de vida. Ela tinha 2 filhos pequenos, um marido desempregado e uma conta bancária vazia. A notícia a deixou sem chão, mas foi o desespero que a levou até a Universal. Era uma terça-feira à noite, e o templo estava lotado. Marisa entrou arrastando os pés, com o peso do mundo nas costas. Não sabia orar direito, não conhecia a Bíblia, mas quando o pastor pediu para que todos levantassem as mãos em sinal de rendição a Deus, ela obedeceu. E ali, entre lágrimas que molhavam seu rosto, ouviu uma voz no coração: "Filha, você não vai morrer. Eu tenho um plano para você." Nos dias seguintes, Marisa voltou todas as noites. Participou das correntes de oração, bebeu da água consagrada, e, mesmo quando as dores do tratamento a deixavam fraca, não faltou. Seu marido, cético no início, começou a acompanhá-la depois de ver a mudança em seus olhos. Se Deus pode curar o coração do Alessandro, por que não o câncer da minha esposa? Ele pensou. 3 meses se passaram. Marisa voltou ao hospital para novos exames, mas dessa vez o médico a olhou confuso. "Não entendo, os tumores sumiram. É como se nunca tivessem existido." Ela sorriu, porque já sabia. Deus tinha falado, e a Universal tinha sido o lugar onde essa promessa se tornou real. Hoje, Marisa não só está curada como lidera um grupo de apoio a mulheres com câncer dentro da igreja. Seu marido, que encontrou trabalho logo após sua cura, agora é um obreiro voluntário. E toda vez que alguém pergunta como ela venceu a morte, ela responde com a mesma convicção de Alessandro: Deus não olha para o que nós temos, mas para o que Ele pode fazer através de nós. E a Universal é o lugar onde Ele escolheu mostrar seu poder. Enquanto isso, em outro estado, um jovem chamado Rafael lutava contra a dependência química há anos. Sua família já tinha desistido, seus amigos o evitaram, e as clínicas de reabilitação não funcionaram. Até que, em um dia de total desesperança, ele entrou na Universal arrastado por um primo que não desistiu dele. O primeiro culto foi um choque. Rafael sentiu algo que nunca havia sentido: paz. Não era a calma momentânea das drogas, mas uma tranquilidade que vinha de dentro. Quando o pastor fez o apelo para quem queria liberdade, ele correu ao altar. Chorou, gritou, entregou tudo o que tinha de errado nas mãos de Deus. E algo mudou. As tentações não sumiram da noite para o dia, mas agora ele tinha força para dizer não. A igreja se tornou sua família. Os obreiros o visitavam, oravam com ele, e Rafael, pela primeira vez, sentiu que valia a pena viver. Hoje, ele é um pastor auxiliar, ajudando outros dependentes químicos a encontrarem a mesma liberdade que recebeu. Essas histórias não são exceções. São a regra na Universal. Porque quando Deus encontra um coração disposto e uma igreja que não recua, os milagres se multiplicam. Não é magia, é fé. Não é sorte, é obediência. E não é coincidência, é a mão de Deus escrevendo histórias de vitória onde o mundo só via derrota. E assim, a obra continua. Porque enquanto houver alguém precisando de um milagre, a Universal estará de portas abertas, pronta para ser o canal da graça que transforma vidas. Afinal, Deus ainda faz o impossível, e Ele escolheu essa igreja para provar isso, todos os dias. Na mesma semana em que Rafael recebeu sua libertação,
uma mulher chamada Ana entrou pela primeira vez na Universal arrastando não só o corpo cansado, mas uma dor que parecia não ter cura. Ela carregava nos braços uma pasta cheia de exames médicos, e nos olhos, o desespero de quem já tinha ouvido a palavra terminal há mais vezes do que conseguia contar. Um câncer agressivo se espalhava pelo seu corpo, e os médicos haviam dado apenas alguns meses de vida. Não há mais o que fazer, disseram. Mas Ana não aceitou aquela sentença. Se a medicina não tinha respostas, ela iria buscar onde a fé falava mais alto. Assim que cruzou a porta do templo, foi recebida por uma obreira que, sem nem saber de sua situação, olhou nos seus olhos e disse: Deus tem algo lindo para você hoje. Aquelas palavras, simples mas cheias de autoridade, fizeram algo dentro dela estremecer. Durante a reunião, enquanto o pastor falava sobre a cura que Jesus já havia conquistado na cruz, Ana sentiu uma paz tão forte que as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma certeza que nascia ali, ela não iria morrer daquele jeito. No final do culto, foi convidada a subir ao altar. As mãos dos obreiros se uniram sobre sua cabeça, e a oração veio com uma unção tão forte que Ana sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Em nome de Jesus, essa doença sai agora, declarou o pastor. E ela creu. Não porque viu algo mágico acontecer na hora, mas porque algo dentro dela mudou. Aquele medo que a acompanhava há meses simplesmente se foi. Nos dias seguintes, Ana voltou aos médicos para os exames de rotina, mas desta vez, algo era diferente. O câncer, que antes aparecia em cada laudo como uma sombra ameaçadora, não estava mais lá. Os médicos ficaram atônitos. Isso não tem explicação científica, disseram. Mas Ana sorriu, porque ela sabia a explicação: o mesmo Deus que abriu os olhos dos cegos e ressuscitou mortos havia tocado em seu corpo. Hoje, anos depois, ela está ali, na mesma igreja, contando seu testemunho para quem chega desanimado. Se Deus fez por mim, Ele faz por você também, repete, enquanto abraça pessoas que, como ela um dia, precisam de um milagre. E não para por aí. Todo dia, histórias como a de Rafael e Ana se repetem nos templos da Universal. Tem o caso dos Seixas, um homem que chegou arrastando uma perna atrofiada depois de um acidente de moto. Os médicos falavam em amputação, mas ele se agarrou à promessa de que tudo é possível ao que crê. Depois de semanas de jejum, oração e participação nas campanhas da igreja, ele voltou a andar não com muletas, não mancendo, mas correndo, pulando, louvando a Deus com os 2 pés firmes no chão. Tem a Dona Maria, que por anos sofreu com uma depressão tão profunda que nem saía de casa. Os remédios só adormeciam a dor, mas não a tiravam. Até que, em um domingo qualquer, sua filha a arrastou para a Universal. Lá, ela ouviu que Jesus era o príncipe da paz, e que ele podia sarar até as feridas que ninguém via. No meio da reunião, enquanto as pessoas oravam, Dona Maria sentiu algo como um peso saindo de suas costas. Quando abriu os olhos, era como se uma névoa tivesse se dissipado. Hoje, ela é uma das primeiras a chegar na igreja, sempre com um sorriso no rosto e um abraço apertado para quem precisa. Esses não são contos. São vidas reescritas pela mão de Deus, usando a Universal como caneta. Porque aqui não se prega uma religião de palavras bonitas, mas uma fé que age, que transforma, que resgata. Não é sobre rituais vazios, é sobre um Deus que ainda hoje cura, liberta e salva, e que escolheu esta igreja para ser o lugar onde os impossíveis se tornam possíveis. E a melhor parte? Isso não é privilégio de poucos. É para quem chegar. Para quem, como Rafael, Ana, Seixas e Dona Maria, decidir que a última palavra não será do médico, não será do vício, não será da depressão, mas de Deus. Porque quando a fé encontra a obediência, e a obediência encontra o poder de Deus, os milagres não são exceção, são a prova de que Ele ainda está no trono, fazendo o que só Ele pode fazer. E a obra continua. Todo dia, em algum lugar do Brasil ou do mundo, um templo da Universal se enche de pessoas que chegam quebradas e saem restauradas. Não por mérito próprio, não por sorte, mas porque alguém decidiu acreditar. E Deus, fiel como sempre, honra essa fé. Porque Ele não mudou. Ainda hoje, Ele olha para os que o buscam e diz: levante-se. Você está curado. Você está livre. Sua vida começa agora. No interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade onde o sol castiga a terra rachada e o vento leva as orações como sementes ao céu, morava a senhora Jandira.
Aos 62 anos, ela já tinha enterrado 2 filhos, perdido o marido para um derrame e agora carregava no corpo uma dor que nem os remédios mais fortes conseguiam calar. O diagnóstico era claro: câncer no útero, avançado. Os médicos deram 6 meses. 6 meses para arrumar as coisas, se despedir, aceitar. Mas Jandira não era de aceitar. Não dessa vez. Ela se lembrava da história de Dona Maria, uma conhecida que, anos antes, tinha chegado à Universal arrastando os pés, com um tumor do tamanho de uma laranja no seio, e saído correndo, gritando que estava curada. Na época, Jandira tinha achado exagero. Coisa de fanático, pensou. Mas agora, com a morte batendo à sua porta, ela não tinha mais orgulho para questionar. Se Deus curou Dona Maria, por que não curaria ela? No primeiro domingo, entrou no templo apoiada na bengala, o rosto amarelado pela doença, as mãos trêmulas segurando um lenço sujo de lágrimas. Não conhecia ninguém, não sabia como era, mas quando a música começou e aquelas vozes unidas cantaram "A Deus é fiel, Ele não falha, Ele não mente", algo dentro dela estremeceu. Não era emoção passageira. Era uma certeza. O pastor chamou os enfermos à frente. Jandira hesitou. Olhou para os lados, viu uma mulher com muletas, um homem com o rosto marcado por queimaduras, uma jovem chorando abraçada em si mesma. Todos ali tinham uma batalha. Todos ali tinham esperança. Ela respirou fundo e deu o primeiro passo. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu um calor tão intenso que achou que ia desmaiar. Não era dor. Não era febre. Era como se algo dentro dela estivesse sendo queimado, não pelo fogo da doença, mas pelo fogo de Deus. O pastor orou com autoridade: "Em nome de Jesus, este câncer sai agora. O sangue de Cristo te purifica, te restaura. Levante-se, irmã, em nome de Jesus." Jandira não sabe explicar como, mas quando abriu os olhos, a dor tinha ido embora. Não era alívio momentâneo, não era efeito placebo. Era ausência total. Ela se levantou sem a bengala. Caminhou até o banco. Depois, correu pelo corredor do templo, gritando como louca: "Estou curada! Estou curada!" Os exames vieram depois. O médico que a atendeu, cético, pediu uma ressonância, um ultrassom, sangue, tudo. Quando os resultados saíram, ele a olhou com os olhos arregalados: "Não tem mais nada. Não tem tumor, não tem metástase, não tem nada. É como se você nunca tivesse tido câncer." Jandira sorriu. Ela sabia. Deus já tinha lhe dito. Hoje, 3 anos depois, ela está na frente de um grupo de oração na mesma igreja que a salvou. Não é pastora, não tem título, mas tem uma missão: contar para quem chega desesperado que Deus ainda faz milagres. Que não importa o que o médico falou, não importa o que a família disse, não importa o quanto a dor parece insuportável, se Deus disse que é curado, então é curado. E ela não é a única. Em São Paulo, um jovem chamado Tiago, viciado em crack há 7 anos, entrou na Universal arrastado pela mãe, sujo, tremendo, com os olhos fundos e a alma mais vazia ainda. Ele não queria estar ali. Não acreditava em nada. Mas quando o pastor falou sobre o poder do sangue de Jesus, algo dentro dele gritou: "Eu quero isso." Naquela noite, ele jogou fora todo o dinheiro que tinha guardado para a droga, quebrou o celular com os contatos dos traficantes e, pela primeira vez em anos, dormiu sem pesadelos. Hoje, Tiago é líder de jovens na igreja. Seu rosto brilha. Sua vida tem propósito. No Rio de Janeiro, a dona de casa Luciana, deprimida há tanto tempo que já não lembrava como era sorrir, ouviu no culto uma palavra que pareceu feita só para ela: "Deus vai te dar alegria pelo pranto." Ela chorou tanto que molhou o chão. Mas daquele dia em diante, começou a sentir uma paz que não vinha de remédios, não vinha de terapia, vinha de Deus. Hoje, ela canta no coral da igreja. Sua casa, antes escura, agora é cheia de luz. Essas histórias não são contos. Não são coincidências. São provas de que, quando alguém decide crer de verdade, quando alguém diz a Senhor, mesmo que eu não veja, eu vou confiar, Deus age. Não demora. Não falha. Porque a Universal não é só um lugar. É um campo de batalha onde o impossível se rende ao poder de Deus. Onde vidas que estavam condenadas ganham uma segunda chance.
onde o que estava morto ressuscita. E a obra não para. Todo dia, em algum canto desse Brasil, um grito de vitória ecoa dentro de um templo. Alguém recebe a cura. Alguém é libertado. Alguém descobre que, não importa quão profunda seja a ferida, o sangue de Jesus é mais forte. Porque Deus não mudou. Ele ainda está no trono. E ele ainda faz o que só ele pode fazer. E foi ali, entre lágrimas e fé, que Maria seguiu o conselho do pastor: não solte a mão de Deus, mesmo que a tempestade grite mais alto. Naquela noite, enquanto orava com as mãos trêmulas sobre o laudo médico que confirmava o estágio avançado da doença, ela sentiu algo diferente, uma paz que não vinha das circunstâncias, mas de uma certeza interior. Se Deus disse que é meu, ninguém pode tirar. E assim, contra toda lógica, ela voltou para casa declarando: estou curada. Os médicos franziram a testa. Os amigos, com pena, baixaram os olhos. Mas Maria sorriu. Porque ela já havia visto o impossível acontecer antes. Sua filha, dada como estéril, agora brincava no quintal com o neto que nunca deveria existir. 3 meses depois, os exames voltaram. O tumor havia desaparecido. Não havia explicação científica. Só uma: Deus havia tocado seu corpo. O médico, atônito, segurou o papel e sussurrou: isso não faz sentido. Maria, então, olhou nos seus olhos e respondeu: para Deus, nada é impossível. Você só precisa crer. Hoje, sua casa não é apenas cheia de luz, é um farol. Quem entra ali ouve histórias de milagres, mas também vê as marcas de uma batalha vencida, uma Bíblia desgastada pelas noites de oração, um lenço branco, símbolo da sua rendição a Deus, emoldurado na parede, e uma mesa sempre posta para mais um, porque a fé que recebe também deve repartir. Reflexão final. A vida nos ensina que as maiores vitórias não nascem da força humana, mas da entrega. Maria poderia ter desistido quando o mundo disse não. Poderia ter se conformado com o impossível. Mas ela escolheu apear da lógica e montar na promessa. E descobriu que Deus não precisa de condições perfeitas, ele só precisa de um coração que diga: aqui estou, usa-me. Lição de vida. O milagre não é apenas o que Deus faz por você, mas o que Ele faz em você enquanto espera. A fé não anula a luta, mas a transforma em testemunho. E quando você menos espera, a mesma mão que segurou suas lágrimas é a que escreve o final da sua história com letras de vitória. Porque no campo de batalha da Universal e da vida, o impossível não é um limite. É apenas o ponto onde Deus começa a agir,